Ora então, muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais uma sessão de Geek Magazine. Hoje temos connosco Filipe Moura, autor, criador, pensador do jogo One Crime Story, o caso de Alexandre Monteiro. Desde já, Filipe, muito obrigado por teres aceitado o convite e por estares aqui connosco e teres feito esta viagem até ao Algarve para vires falar aqui do caso de Alexandre Monteiro e da One Crime Story. Obrigado a quem nos está aqui a ver e obrigado também à FNAC por este espacinho. Antes de mais, obrigado. É sempre um prazer estar contigo, é sempre um prazer falar sobre o jogo. E antes de mais, muito obrigado também à FNAC pelo convite e por estar aqui. É um prazer. Filipe, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre a One Crime Story. Uma ideia tua, algo que tu desenvolveste, criaste e pensaste. E também um bocadinho sobre ti. Antes de começarmos e de partirmos para a One Crime Story e para o caso de Alexandre Monteiro, queria mesmo que te apresentasses, falasses um bocadinho de ti, do teu percurso profissional, pessoal e o que é que te levou até à criação da One Crime Story. Ok, quantas horas temos? Antes de mais, ou seja, tenho a minha empresa, que também é a empresa, a marca está associada a essa empresa. Sou desde há muitos anos um gestor executivo. Acima de tudo, ajudo outras empresas a desenvolver-se, a criar, a fazer, ir para o próximo nível. Isso que eu faço profissionalmente, a criar equipas de alto foco, alto rendimento. Depois vamos conseguir fazer a passagem para o jogo através disto. Mas fui crescendo sempre na parte aqui da gestão empresarial, da gestão de equipas, muito alto foco, alto rendimento, e acima de tudo em números, em KPIs e acima de tudo alavancar as empresas para o próximo nível. Isso é que a minha parte profissional. Voltando aqui já aqui para a parte pessoal, os jogos sempre fizeram parte aqui da minha vida, desde jovem que sempre joguei jogos não só de tabuleiro, videojogos, já fui pro gamer em videojogos, fui gestor de várias equipas, uma delas top 3 nacional, ou seja, há muitos anos atrás, mas foi um percurso ligado aos jogos que me sempre acompanhou. Portanto, foi quase um seguimento natural chegar à One Crime Story. E como é que se despoleta esta ideia de criar a One Crime Story? Ora bem, como a minha empresa, a Eternal Perspective, também fazemos eventos de team building, fazemos muito mais focado sempre nas equipas, alavancar o profissional e o pessoal de cada elemento de uma equipa, de uma empresa. E na altura, quando saiu o jogo, saiu um bocadinho na junção dessas duas vertentes, que é a vertente profissional em termos de team building e que uma ferramenta que seja profissional, que ajude as empresas e os indivíduos aqui a criar uma forte empatia e uma colaboração, ou uma interligação interpessoal para alavancar em termos de equipa. E em termos de jogo, é isso, a parte de entretenimento, a parte de juntar as pessoas à volta de uma mesa, à volta de uma temática que é que toda a gente gosta, que é resolver um crime, resolver algo que não é normal acontecer. As pessoas têm essa vertente de, ok, vamos saber mais, vamos saber sobre o crime, vamos tentar resolver, vamos fazer investigar. Todos temos um bocadinho de bichinho de investigação e junta-se um bocadinho esses dois mundos, que era a vertente profissional, que era a vertente aqui de entretenimento. A vertente de entretenimento, eu experimentei o jogo, joguei o jogo, não só experimentei, mas resolvemos o jogo. E sei que funciona muito bem e é extremamente... É bom, é reconfortante e é entertaining. Nós passamos uma grande tarde a jogar o jogo, a resolver as pistas, a ler todo o caso que o jogo nos traz. Mas e como é que o jogo funciona a nível de team building, a nível de empresarial, que falaste há pouco, de construir essas equipas fortes? Ou seja, para mim, isto basta uma opinião pessoal, pode discordar, para mim a base de uma empresa são sempre as pessoas. A base de uma equipa são sempre as pessoas. E a grande parte fundamental de uma equipa é a comunicação. Okay? Quanto mais fluida for a comunicação, quanto mais fluida for a relação interpessoal de todas essas pessoas dessa equipa, melhor objetivos vamos conseguir, melhor passos vamos conseguir dar em termos de equipa. E o jogo, ao colocarmos uma equipa em torno do mesmo objetivo, que é resolver um crime, todos começam com a mesma base, ou seja, não há aqui cursos profissionais, não há 10 ou 15 anos de carreira, todos começam com o mesmo nível, que é, está aqui um papel, ou está aqui um dossiê, abre e resolve. E depois não há guião, não há instruções, a equipa tem que auto-se organizar
para chegar a um objetivo comum. Sendo claro que pelo meio vão haver aqui egos, vão haver discussões, vão haver opiniões divergentes, vai sempre haver um alfa que quer dominar o resto da mesa, ou seja, isso depois faz parte da comunicação e enquanto team building, enquanto responsável de equipas que era falta de rendimento, observar essas dinâmicas, a resolver o jogo da maneira como foi planeado, depois vamos lá ir mais a detalhe, da maneira como foi planeado, conseguimos perceber e extrair todos os perfis de cada um dos elementos da equipa ou de quem está a jogar naquele momento. Conseguimos perceber claramente qual é o perfil de liderança, qual é o perfil de cognitivo, qual é o perfil em termos de comportamental, só a ver a jogar o jogo. E aí, nessa parte da análise de equipas, suponho que devas ter feito algumas e deve haver, se calhar, algumas opiniões contraditórias em termos da análise que foi feita. Sim. E de todo o discorrer do processo de resolução do crime e a própria autoperceção dos elementos da equipa. Sim, sim. Geralmente, quem é um alfa não se apercebe que é alfa, muitas vezes sabe que é alfa. Mas, para quem não conhece o termo, aqui um alfa é alguém que tenta dominar uma equipa ou tenta dominar uma discussão numa mesa. Existe sempre um alfa dentro de uma equipa. Mas há alfas bons e alfas tóxicos. E aqui que nós queremos sempre entender enquanto gestão de equipa é quem é um alfa tóxico. É aquele que não deixa falar os outros, aquele que tenta sobrepor sempre às ideias dos outros. E quando temos esse chamado líder tóxico, é esse que temos que identificar e pôr um bocadinho aqui um travão para o bem-estar de todas as equipas. Okay? Quando temos isso dentro do jogo e acontece algo normal em todas as equipas, todas as discussões, não só no jogo, mas tudo que é equipas, que é alguém que diz: olha, eu descobri algo e toda a gente ignora e continua o jogo. É isso que nós vamos descobrindo aqui no jogo, que é a autoperceção. Eu faço parte da equipa, mas ninguém me ouve, mas continuo a achar que faz parte da equipa, ou não, eu estou ao mesmo nível que os outros, mas é aquele líder tóxico que tenta dominar a mesa. É um bocadinho isso que vamos descobrindo aqui, na parte empresarial, na parte de team building, ao jogar o jogo. Okay, ou seja, é toda aqui uma ferramenta utilizada no jogo que nos é útil no dia-a-dia. Sim. E que nos é útil, principalmente a essas empresas que fizeram a experiência convosco, do One Crime Story como ferramenta de team building, de perceber e de conseguir fazer esta, sim, vamos dizer, seleção e conseguir perceber o tipo de elementos na equipa que têm. Sim, porque no final tentamos sempre guiar a empresa, ou seja, tentamos sempre fazer aqui um relatório Pois claro que nós estamos tem vários níveis, várias formas de trabalhar e de colaborar com a empresa. O nosso objetivo é no final termos sempre aqui um relatório final, ou seja, estas foram as pessoas que jogaram, este foi o grupo, estes foram os perfis identificados, estes foram as melhorias identificadas em termos de comunicação e muitas vezes até fazemos aqui várias sessões e fazemos o chamado post-mortem. Nós propriamente vamos falar com as próprias equipas, expomos o que descobrimos, falamos com eles e damos essa percepção que falavas, que é o eu versus eu a jogar o jogo. Ou seja, é engraçado quando pomos isso na mesa e as pessoas fazem essa autorreflexão e ajudamos a fazer essa autorreflexão não só em termos pessoais, mas em termos de equipa. Isso é muito importante porque às vezes, como disseste, o alfa nem sempre sabe que é alfa, ou o alfa tóxico nem sempre, sim, sabe que é um alfa, sim, tóxico e acaba por muitas vezes enviesar o próprio, sim, comportamento e os seus próprios objetivos. Exatamente. Sem o saber. Pronto, disseste que sempre gostaste de jogos de tabuleiro e de jogos desde jovem, e sempre tiveste o bichinho por criar um jogo de tabuleiro, criar um jogo? Eu sempre tive o bichinho de criar qualquer coisa, estou sempre a criar, ou seja, nunca estou quieto, tenho sempre que criar novas ideias, novos projetos, novas coisas que tenho que estar sempre aqui, a minha cabeça está sempre a mil, como eu costumo dizer, mas o objetivo de criar algo é inerente a mim, até faz parte da minha gênese e desde muito novo fico sempre querendo ou projetos ou ideias ou transformar algo em algo melhor, sempre foi a minha forma de crescer e a minha forma pessoal de lidar com o mundo, que é, okay, vamos tentar melhorar, vamos criar algo, vamos identificar algo que não existe e tentar fazer, com muitos falhanços pelo meio, mas um bocadinho é esse o espírito. Ou seja, identificas faltas, necessidades na tua zona e dizes, não, isto faz falta cá, bora fazer. Por exemplo, exatamente. E porquê este tema no jogo de tabuleiro? Foi, na altura,
cheguei a jogar alguns jogos do género, ou parecidos, não portugueses, ou seja, nós fomos o primeiro jogo português do género a aparecer no mercado, mas é uma temática que, quer da minha vida pessoal, que eu gosto muito, que é a parte do crime, a parte por exemplo, das séries de TV, estamos a falar, cresci com o Poirot, cresci com todos esses nomes, e lembro que via na altura essas séries, e durante o episódio estava sempre, não, isto vai ser o fim, vai ser isto, assim, assim, às vezes acertava, outras vezes não, mas ainda hoje em dia, quando estamos em casa, vemos uma série de criminal, e muitas vezes já acerto o final logo ao início, ou seja, a minha cabeça está assim a tentar fazer isso. É algo que sempre me levou, essa parte criminal, de investigar, a parte de dedução, a parte do mistério, e daí acho que foi um passo, mais uma vez, foi um passo consequente da minha vida pessoal transformada num jogo. Ok, ou seja, foi natural a seleção do tema. Certo, foi natural, ou seja, foi algo que me apaixona, e na altura quando disse, ok, se fizemos uma ferramenta de team building, fizemos aqui um produto, não só para team building, mas que as pessoas vão gostar, qual seria a melhor temática? Crime. Apareceu logo assim, tipo, se eu tivesse aqueles desenhos animados, aquela lâmpada na cabeça, apareceu logo, tling, a Eureka. É exatamente isto que acho que vou apostar, e daí ter nascido a One Crime Story, que depois vamos falar, que é a história de um crime. Ou seja, o Alexandre Monteiro, aqui neste caso é um crime, acidente, suicídio ou homicídio, mas é um crime. E o objetivo da marca será, nos próximos jogos, será sempre um crime, todos diferentes. Ok, já temos aqui um spoilerzinho de que haverá próximos jogos, já lá vamos. Antes disso, o caso de Alexandre Monteiro, sim. Homicídio, suicídio ou assassinato? Ou acidente. Ou acidente, pronto. Pronto, já disse, já tinha dito homicídio, por isso. Eu lembro-me de jogar e de ter estas três hipóteses em cima da mesa, e é muito giro nós considerarmos as três. Como é que tu conseguiste pegar nesta história, ou pegares numa coisa que não existia, dizer, vou desenvolver uma história, vou apresentar-lhe três possíveis hipóteses de resolução com as inúmeras e variadas pistas que nos levam a percorrer o jogo, sejam elas falsas ou as verdadeiras, porque temos das duas. Como é que foi todo... Não digas isso, que as pessoas não sabem, não digas isso. São todas verdadeiras. Mas há umas mais verdadeiras que outras. Exato. Acho que foi um processo de escrita, ou seja, acho que vou começar a responder pelo final, ou seja, uma das grandes críticas que a marca teve, uma das grandes críticas que o jogo teve foi precisamente, eu sinto-me que estou dentro de um livro, sinto-me que estou dentro de um filme ou de uma série de TV. Foi exatamente isso que eu quis transmitir para dentro do jogo, que é criar um jogo narrativo, um jogo baseado em história, um jogo baseado em enredos, onde houvesse uma imersividade constante do jogador ou do leitor para dentro da história. Ou seja, eles fazem parte quase um POV, um point of view, ou um português, pelos olhos de, eles conseguem estar dentro da história. Porque acidente, homicídio ou suicídio? Porque até ao final da escrita, até ao último momento, estavam todas as opções em aberto. Só decidir mesmo no final qual seria a história final, qual seria a resolução final. Portanto, fiz quase um processo de escrita, quase um brainstorming. Foi avançando, passo a passo, para chegar ao final, ok, tenho que decidir o que é que vai acontecer, vai ser assim. Okay. E essa forma de construir sem ter um final à vista, acho que me permite a mim, enquanto escritor, enquanto autor, que isto é um processo criativo, permite-me ter todas as opções em aberto até ao final da história, sem ter um guião ou um caminho pré-definido para a história. Ou seja, fui construindo o caminho, fui construindo vários caminhos paralelos, que alguns deram, como disseste, as histórias aqui que podem dar a ver com sem saída, mas conforme eu fiz esse processo de escrita, isso faz parte do jogo. Os jogadores vão sentir isso, vão sentir a história a crescer e vão sentir a navegar nos vários caminhos que o jogo tem, em termos de escrita. E eu acho que se tivesse feito ao contrário, ok, quero um homicídio, ou quero um acidente, ou quero um suicídio, e fazer o caminho inverso até ao início, ia ser um caminho muito sequencial. E aqui não, eu acho que temos um caminho mais bifurcado desde o início do jogo. É engraçado, porque eu há dias tive uma sessão com um autor, o Lourenço Ceruia, que ele escreve policial, thriller,
E ele estava a dizer exatamente o contrário. O método criativo dele é, ele tem um mistério que aconteceu, há esta morte, este crime, o que for, e ele decide logo quem é que é o culpado, se houver culpado, e como é que aconteceu. Ou seja, ele tem o princípio e tem o fim e depois constrói toda a história até lá chegar. Aqui é totalmente o oposto. É o oposto. É o oposto porque também a gênese, ou seja, aquilo que eu quis para cada um dos casos, este foi o primeiro caso, em termos escrito, foi criar o chamado open world, o mundo aberto. Ou seja, os jogadores, quando abrem, vamos fazer como um spoiler, quando abrem esta caixa, tem o processo criminal da polícia. E não há guião. Assim que elas abrem a caixa, já estão a jogar. Não há guião, não há manual, não explica como é que se joga, nada. Os jogadores têm que se autocolocarem dentro da história e o jogo ajuda-os nesse caminho. Ou seja, queres jogar comigo, ok, tu és esta pessoa, encaixas aqui no jogo. Só este primeiro passo, sem haver uma ajuda, já crias logo uma imersividade. Estás a pegar no jogador, a tirá-lo para dentro da caixa, a tirá-lo para dentro da mesa. E é este mundo aberto que, se eu tivesse um final já pré-escrito desde o início, os jogadores iam sentir isso. Ou seja, mesmo em termos de dossiê, em termos de resolução do jogo, porque as pessoas têm que resolver o crime, nesse caso, identificar, investigar o que é que aconteceu no crime, não tem ordem. Podes começar por um documento A, B, C, não importa, podes atirar ao ar e depois escolhes. Não há, ou seja, não há um caminho pré-definido, não há um guião. É isso que leva aos jogadores. E foi isso que eu quis construir desde o início, a ter estes múltiplos caminhos, múltiplos enredos, múltiplas histórias que se cruzam, depois todas elas se cruzam. Os personagens vão se cruzando, e é esse mundo vivo que eu criei não só para a história, mas para o Val Seco, depois, que é a cidade ou o ambiente onde se passa tudo isto. Tu consegues perceber quando jogas, não sei se sentiste isto, agora faço outra pergunta inversa, que é se sentiste o Val Seco, é a cidade onde acontece tudo isto, uma cidade viva, sentiste que tudo isto era orgânico e tudo se cruzava, se conseguiste perceber, ou se sentiste isso, que é isto é um organismo vivo. Não sei se sentiste isso. Sente-se bastante isso, e quando nós exploramos as pistas e começamos a ver as referências a Val Seco, onde é que os nossos suspeitos andam e as pessoas que estamos a investigar e as próprias pistas que estamos a investigar estão por ali, e nós começamos a querer perguntar quase como ao jogo, e a perguntar mesmo ao jogo, porque temos essa possibilidade. Sim. De, ele passou aqui em frente a este estabelecimento, será que eu consigo obter uma pista? Será que este estabelecimento tem uma câmara virada para a rua que eu posso verificar se ele passou por ali? E dá-nos essa sensação de nós queremos ir à procura, queremos esmiuçar mais, e depois já vamos perceber, não, as pistas são estas, tem que haver aqui alguma coisa que fale naquilo, ou que se não estiver relacionado com aquilo, está relacionado com outra coisa. Exatamente. Ali perto que nos possa dar esta resposta. E é um bocadinho por aí. E depois, cada documento que está no jogo, okay? Ou seja, os jogadores não foram jogos, os jogadores que prepararam este dossiê criminal. Era a polícia que estava a investigar. O inspetor da polícia estava a fazer este dossiê e de alguma forma este dossiê passa para as mãos dos detetives privados, que é os jogadores estão a fazer um roleplay de uma agência de detetives privados. E os jogadores, todos os jogadores fazem, mas porquê é que tem que ser eu a resolver um caso da polícia? Eu sou um detetive privado, estou a fazer roleplay de um detetive privado. É isso que nós queremos transmitir para o jogador, tu fazes parte do mundo, andas a jogar, tu fazes parte deste mundo. E acima de tudo, quando damos um roleplay que faz parte de todo o mundo, crias logo essa imersividade, ou seja, tu és um organismo vivo dentro do jogo, e depois é um bocadinho que estavas a dizer, ou seja, não só é um dossiê preparado pela polícia, mas são dossiês que, em termos narrativos, todos contam uma história. Cada documento conta uma história em termos narrativos, em termos de história, da história principal, mas mais das histórias de cada uma das personagens dos enredos secundários. E construir estas histórias, todos estes enredos, para dar esta verossimilhança com a realidade, foi trabalhoso? Foi trabalhoso. Muitas folhas de Excel, muitos quadros brancos, porque da forma como eu construí, mais uma vez voltando aqui um passo atrás, ou seja, construir vários caminhos que podem se cruzar alguns no tempo, todos estes caminhos podem dar becos sem saída, há uma coisa fundamental, que é a timeline.
tudo tem que estar mapeado em tempo, hora e quase milissegundos para garantir que nada falha. Ou seja, eu sou um perfeccionista por natureza, que é muito bom para umas coisas e péssimo para outras. E esse perfeccionismo leva-me a criar um jogo que é... As pessoas sentem que tudo está cronometrado ao segundo. Tudo acontece por uma razão. E, acima de tudo, a criação é isso. É ter claramente as várias personagens, claramente cada uma das personagens tem uma personalidade. Okay? Foi isso que também transmito para o jogo. Cada uma, quando lês algo sobre essa pessoa, consegues sentir a personalidade, consegues sentir quem é a pessoa na sua integridade. E tudo isto passa para dentro do jogo. Cada personagem foi criado individualmente, cada personagem foi trabalhado individualmente e depois vamos crescendo. O personagem tem uma história, a história cruza-se com o enredo cruza-se com a história principal e depois isto vai construindo quase naturalmente. Mas a base de tudo é sempre a personagem, uma personagem forte, uma personagem realista, com uma personalidade própria, um perfil próprio, muito vincado, e depois acontece, geralmente as pessoas gostam ou não gostam de uma personagem logo quando abrem a caixa, porque foi criado aqui várias técnicas para permitir isso, que é, acima de tudo começa em personagens fortes e perfis fortes. Sim, e aí eu posso adiantar que cada ficheiro que fala sobre os personagens em si tem a fotografia do personagem, e a própria foto muitas vezes leva-nos a ter algum preconceito para com aquela pessoa, ou a forma como sorri, a distância entre os olhos. Há ali sempre qualquer coisinha que nos leva a gostar mais ou menos de cada um deles, e isso depois pode ser verificado ou não pelo resto dos textos, como pode ser totalmente o contrário. E o que acontece, ou seja, na altura, e tu sabes que jogaste, acho que deves ter sentido isso, que é, existe o interrogatório, ou seja, nós estamos a colocar palavras na voz das pessoas, ou seja, aquela personagem é que está a transmitir aquilo. Usei aqui várias técnicas, desde psicologia ou técnicas de interrogatório, para, quando os jogadores estão a ler aquilo, se inconscientemente se ligarem à personagem. E o que acontece, temos vários relatos disso, nos primeiros 5 minutos alguém que diz, olha, foi esta pessoa. Não leu nada sobre o jogo, mas acha claramente que foi aquela pessoa que é o culpado, ou então esta pessoa não pode ter sido, esta pessoa é inocente. Porquê? Porque houve ali uma ligação emocional à pessoa em termos de imagem, como tu dizes, que todas as imagens foram escolhidas a dedo, em termos de personalidade, em termos de perfil, em termos de linguagem, a forma como ela comunica, a forma que nós temos a transcrição do interrogatório, a forma de usar aqui as vírgulas, os pontos finais, toda aquela parte da ortografia. O nosso objetivo é mexer com o inconsciente das pessoas. É isso que é o nosso objetivo. E depois há sempre este chamado rapport, que é as pessoas identificam-se positivamente ou negativamente com cada uma das personagens. Tudo intencional e tudo para levar o jogador a baralhar o jogador. Como costumamos dizer, sim, é para enganar o jogador. Ou seja, tudo está feito para enganar o jogador de uma forma positiva, claro. Mas o objetivo é levá-lo para caminhos que nós queremos. Okay? Que é, nós temos o tal caminho principal, nós queremos colocar sempre os jogadores nos caminhos secundários, nos becos sem saída, e tentá-los sempre ao máximo desfocar do objetivo principal. Em termos de escrita, é desafiante, mas também, se não fosse desafiante, também não estava aqui. Portanto, é isso que me motiva. É esta parte de conseguir mexer com o inconsciente para levá-los para onde nós queremos. E falaste em Val Seco, que é a cidade onde se passa este universo do One Crime Story, como uma entidade viva, e como uma entidade viva de vez em quando acontecem lá coisas. E já sei por informação, por fontes seguras, que vem aí uma sequela ao Alexandre Monteiro. Não é uma... Vamos dizer que não é uma sequela. Pronto. Ou seja, temos aqui um novo jogo já está a sair nos próximos meses, em que se passa na mesma em Val Seco, mas é uma história completamente diferente. História diferente, mecânicas diferentes, toda a forma de escrita é completamente diferente do um. Ou seja, foi algo que também propus para a marca, que é cada jogo é um crime diferente, mas com mecânicas, com puzzles, com escrita, com enredos completamente diferentes uns dos outros, mas só há um elemento comum isto tudo, que é Val Seco, que é o ambiente Val Seco, e que é este organismo vivo que é o Val Seco.
as pessoas vão conseguir perceber a transição quem jogou um vai perceber a transição para o 2, e vice-versa, quem jogou a 2 depois quer voltar a 1. Mas este organismo vivo chamado Valseco, que foi propositadamente desenhado, ou seja, posso dizer só em termos de escrita, Valseco pode ter tido quase um mês só à volta de Valseco, escrever Valseco, a numeração das ruas de Valseco, a estrutura física de Valseco foi tudo desenhado ao pormenor. Porque é que esta estrada cruza com aquela, porque é que esta estrada é mais curta, aquela mais comprida, porque é que umas avenidas são direitas, outras uma diagonal. Quem jogou o jogo vai perceber a referência, uma avenida diagonal. Tudo isto foi intencionalmente desenhado à mão. Okay. E além disso, de ser o próprio Valseco um organismo vivo que nos dá estas várias histórias, e é também identificável de um jogo para o outro. Percebemos claramente que estamos em Valseco e que também há outros personagens que integram o jogo e que aparecem um bocadinho no segundo? Sim, temos vários personagens que se vão cruzar do jogo 1 para o jogo 2. Provavelmente não são os atores principais, vão ser aqui atores secundários, mas conseguimos perceber, sendo um mundo vivo, quando algo interage com o mundo, tem que interagir com o mundo que já lá está. Ou seja, se já criamos um mundo, no caso Alexandre Monteiro, quando vamos ao segundo caso, temos que usar obrigatoriamente peças que já foram incluídas no primeiro, porque fazem parte da história de Valseco, fazem parte do enredo de Valseco. E o objetivo de termos sempre aqui Valseco como organismo vivo, crescemos com isso, Twin Peaks, tudo se passava em Twin Peaks, na famosa série. Aqui voltamos um bocadinho ao mesmo. Tudo volta a Valseco, tudo volta ao Valseco, é um organismo vivo, as personagens são vivas, as personagens existem, portanto não faz sentido criar personagens novas para a mesma entidade de Valseco. Se é a mesma entidade que se é usada no jogo 1 e 2, então faz sentido também ser a mesma personagem, faz sentido ser a mesma entidade, com os seus próprios enredos e personalidade própria. Do que é que como é que tu podes resumir o segundo jogo, que ainda está em produção, que nos chega brevemente, assim de uma forma muito resumida, assim, qual é que é o mistério, para também criar aqui algum burburinho, quem também nos vai ouvir ficar entusiasmado por jogar. O jogo 2 começa por uma premissa que foi a premissa mais difícil de escrever. Aliás, toda a premissa do jogo foi difícil de escrever, que me propus-me um desafio e foi completamente difícil de escrever, mas consegui, acho que consegui, pois quem jogar o dirá, que é a polícia militar de Valseco, passa-se aqui no ambiente militar do exército de Valseco, recebe uma carta que algo vai ser roubado de um laboratório ultra secreto de Valseco, um laboratório militar, vai ser roubado algo daqui a 10 dias. Ou seja, essa é a premissa do jogo. Algo vai ser roubado daqui a 10 dias. Quando os jogadores abrem a caixa, ainda não existiu o roubo, ou seja, estamos a olhar, resolver um caso que ainda não aconteceu. Nós vamos ajudar a Polícia Militar a identificar um possível suspeito e o método de extração do roubo de algo que ainda não aconteceu. Esta foi a premissa da escrita, este foi o objetivo do jogo. Os jogadores, ao abrir a caixa, têm que provar algo no futuro. Algo que não aconteceu, não temos provas, não sabemos quem foi, nem porque é que foi, e temos que conseguir identificar algo que ainda não aconteceu. Ou seja, é algo que vai ser difícil também para o jogador, não só para ti que escreveste e que desenvolveste todo esse mistério, mas para o jogador tentar dizer, não, mas aconteceu isto, mas ainda não aconteceu, mas... Sim. Vai ser um desafio, ou seja, já o grau do segundo jogo, já agora chama-se o caso da Operação Sombra, o próprio nome faz parte aqui todo o enredo e toda a história. Nos vários beta testings e alpha testing que fomos fazendo aqui com vários grupos de teste, todos eles têm ali uma parte que é, ou seja, ok, eu sei o que é que vai acontecer, eu sei porque é que vai acontecer, e agora como é que eu impeço isto de acontecer, se ainda não aconteceu? E mais uma vez, isto é um documento, é um dossiê físico que está impresso, que os jogadores recebem na mão, mas têm que provar algo que ainda não aconteceu. Ou seja, para os jogadores mentalmente, o primeiro passo dentro do jogo é difícil, porque eles, como é que eu consigo provar o futuro? Quando eles passam essa primeira fase, essa primeira barreira que está intencionalmente criada dentro do jogo, quando passam a primeira barreira é quando eles começam já a desfrutar do jogo e começar, ok, eu sei minimamente o que é que tenho que fazer, vamos lá fazê-lo.
vamos lá investigar. E depois, claro, quem jogou começa as várias barreiras do jogo, os vários puzzles, os vários desafios, intencionalmente criados por mim, claro. E de uma forma geral, como é que foi a recepção desses alpha e beta testers? Um jogo mais difícil, um jogo bastante mais difícil que o primeiro. Ou seja, vamos dizer que quando jogas o Alexandre Monteiro é um jogo mais fácil, que é, tu lês os documentos, consegues perceber o que está a acontecer, os enredos, quem se relaciona com quem, qual é a personalidade de cada um, consegues perceber rapidamente isso. Chegar à resolução final pode não ser tão fácil para alguns grupos. No jogo 2 os relatos que nós temos as pessoas jogam, começam a ler tudo, depois de ler tudo percebem, ok, eu sei que está muita coisa a acontecer no jogo, eu sei que está aqui muitas provas, muitas evidências, mas eu não sei nada. Ou seja, eles sabem que existe ali muitos subterfúgios criados, existe muitos enredos, existe muita história, mas é como se, ou seja, identificar a ponta do novelo, ou seja, onde é que eu começo. E sabem claramente, isto passa-se muito aqui. O quê? Esse enredo. Mas depois quando começas, lá está, quando passas a barreira psicológica de provar o futuro, barreira psicológica de eu não sei o que é que se passa, temos que começar por algo e começas a criar passo a passo, aí acho que começas a desfrutar do jogo. E este jogo tem muito para dar. O jogo 2 tem muito mais para dar em termos de desafio mental para os jogadores. Uma das coisas que nos põe muito, e quando eu falo e recomendo muito o Alexandre Monteiro e que me perguntam, é a rejogabilidade. E sendo a história de um crime e nós depois de resolvemos o crime, já sabemos. Qual é que é a melhor forma que tu aconselhas para rejogar o Alexandre Monteiro? Rejogar o teu jogo? Uma excelente pergunta. Acontece, vou falar em relatos que têm acontecido. Um deles, quando as pessoas chegam, ou seja, o jogo está preparado para duas coisas. O jogo foi desenhado, não só em termos de escrita, mas em termos de suporte aos jogadores, que é, os jogadores estão a jogar, e nós, no nosso website, o site oficial do One Crime Story, os jogadores podem entrar com o seu código, cada jogo tem um código único, entra com o seu código e podem pedir ajudas. Ou seja, eu estou bloqueado neste documento, não sei fazer com este documento, e o jogo vai dando dicas de 1 a 5, da mais muito genérica até à solução do documento, para desbloquear. Ou seja, os jogadores, quando jogam o jogo, vão sempre descobrir o final. Mas quando descobrem o final, é aí que tem o charme do jogo, que é, espera aí, agora percebo que deixei muita coisa para trás. E há os jogadores, se tu sabes o que é que vai acontecer com o Alexandre Monteiro, jogaste, sabes o que é que vai acontecer com o Alexandre Monteiro, acidente, suicídio, homicídio, mas agora quero saber mais. Quero saber sobre outras personagens, sobre os outros enredos, o que é que eu deixei para trás, porque é que eu deixei para trás, como é que eu deixei para trás, e voltam a rejogar o jogo para fazer quase aqui o ciclo completo do Alexandre Monteiro, do caso do Alexandre Monteiro. E depois existe aqui uma junta de jogabilidade, acho que já estás a rir, acho que vais saber o que é que vou dizer, que é o prazer de colocar isto na mesa, pegar num balde de pipocas e numa bebida e pôr outras pessoas a jogar por ti. Vê-las a jogar, vê-las a bater com a cabeça, vê-las a desafiar, a fazer teorias da conspiração, quando tu sabes, muitas vezes na escrita o jogo diz, muitas vezes de forma ingênua, diz uma palavra qualquer, uma frase qualquer, está aqui isto, deve ser importante, então 2 horas atrás daquilo, quando aquilo não serve rigorosamente nada em termos de escrita. E quem joga o jogo sabe a história toda, os enredos, as personagens, e depois vês alguém a resolver o jogo à tua frente, é delicioso. Temos relatos, há pessoas que gostam mais de pôr o caso na mesa para grupos resolverem e estarem a assistir. Acho que tiram mais prazer disso do que quando jogaram um jogo, que é algo totalmente que nasceu organicamente, sem estar completamente planeado. Ou seja, é ver este jogo pré-planeado, físico, escrito, impresso, para algo que não foi completamente planeado e vai crescendo desta forma. Não sei se já tivesse essa experiência. Por acaso ainda não tive a experiência, mas acho que vou tê-la em breve, porque pronto, testámos o segundo jogo, a Operação Sombra, e eu estou mortinho para que saia, para o levar para casa e para pôr a minha mulher a descobrir o jogo, porque eu já sei o que é que acontece, ela ainda não. E acho que vai ser caótico e giro ao mesmo tempo. Porque
é isso, eles resolveram um crime quando tu sabes a solução, sabes? E, pá, larga isso, aí não diz nada, larga, e eles continuam a batalhar ali, a tentar descobrir, ou então começam a fazer, como acontece, olha, a profissão, esta é não sei quem, faz não sei quem. Não, isso não existe no jogo, as pessoas começam a criar em redes, começam a criar características das personagens que não existem. E é muito giro de ver isto a crescer, e só quando te colocas na mesa e vês os grupos a resolver é que é muito giro, e é algo que não foi completamente planeado. Pronto. Novidades para a marca One Crime Story. O que é que, além deste segundo jogo que aí vem, o que é que mais está na calha? Algumas coisinhas muito giras. Voltando atrás, ou seja, o caso da Operação Sombra já devia ter sido lançado por problemas aqui pessoais, e por várias outras contingências teve que ser adiado. Só vamos lançar, esperamos sair agora no verão, seja lançado o jogo 2. Portanto, junto com o jogo 2 vai sair, vou dizer aqui em primeira mão, vai ser o livro do caso do Alexandre Monteiro, ou seja, é toda a história escrita pelo mesmo autor do jogo, ou seja, eu criei a história toda da forma a explicar aos jogadores como é que foi planeado o jogo desde o início. Algo que falavas que é como é que foi escrever isto, agora as pessoas vão poder sentir isto em livro, que é um thriller, é um criminal que anda à volta da história de Alexandre Monteiro, sendo que pode ser jogado em conjunto com o jogo. Ou seja, até o capítulo 11 temos toda a história do jogo, os últimos 2 capítulos é a resolução do jogo por parte da polícia. E os jogadores podem jogar o jogo e depois comparar com o livro se resolverem da mesma forma. Acho que é aqui um complemento à marca que vem enriquecer mais a marca. Mais novidades, vamos lançar o jogo 2, falamos aqui da Operação Sombra, e o objetivo será lançar o jogo e já existir também o livro complementar do jogo. Ou seja, vamos lançar não só o segundo jogo, os 2 livros do jogo 2 e do jogo 1, 2 crimes, 2 thrillers policiais, e já está inscrito o jogo 3, que prevemos lançar para o próximo ano. Ou seja, na altura, quando eu queria mostrar a cadência, seria um jogo por ano, era esse o objetivo. Tivemos aqui um interregno, infelizmente, mas aqui um interregno, mas o jogo 3 já está inscrito, já está aqui inscrita, já está bastante avançado, portanto, temos bastantes novidades para a marca. Para quem nos segue, para quem gosta da marca, vai ser muitas boas notícias, apesar de termos esta pausa, vai ser muitas boas notícias, algo a chegar ao mercado em várias vertentes. Ok, vamos todos ficar à espera. E vou aproveitar este bocadinho para ver se alguém tem alguma pergunta que queira fazer ao Filipe. Alguma coisa que queiram perguntar sobre o One Crime Story, o caso de Alexandre Monteiro, a Operação Sombra que aí vem. Se alguém tiver alguma pergunta. Acho que está tudo tímido. Acho que sim. Está muito tímido. Pronto. Uma pergunta que eu tenho aqui para ti, que é algo assim mais pessoal e filosófico. E sendo tu um jogador de jogos de tabuleiro há muito tempo, desde jovem, desde novo que jogas, se pudesses dizer algo ao Filipe, criança, dizer, olha, tu vais ser um criador de um jogo de tabuleiro, o teu jogo vai andar aí a correr meio mundo, o que é que lhe dirias? Isso é uma pergunta muito difícil neste momento. Acho que diria que continua, ou seja, acho que tudo que eu fiz, acho que me permitiu chegar aqui hoje ser quem sou, ou seja, nem a melhor pessoa nem má pessoa, sou eu, Filipe Moura. Ou seja, eu diria, continua o teu mundo, faz os erros que vais cometer, comete os erros que vais cometer, porque foi isso que me permitiu chegar e conseguir escrever um jogo, conseguir escrever agora os livros, conseguir ter a minha vertente profissional. Foi muitas vezes com as pedras nas calçadas, a lutar, a cair, a levantar-se. Acho que isso faz parte do jogo. Acho que isso também transmite muito de quem eu sou dentro do jogo, dentro da escrita, não só do livro, mas também aqui dos jogos. Eu diria isso, que é desfruto. Acho que é isso que eu tenho pelo menos aqui na One Crime Story, tenho desfrutado imenso, desfrutado da comunidade, desfrutado de todos os relatos dos jogadores, perceber que criei aqui algo um bocadinho como piada, como hobby, e transformou-se num algo muito maior do que estava à espera. Ou seja, se pegarmos aqui na ideia original, transformou-se num monstro em relação à ideia original. Continuamos a ser pequeninos, continuamos a ter somos uma microeditora ainda,
mas acho que cresceu muito mais do que eu estava à espera. Portanto, eu acho que é esse crescimento pautado não só pela excelência, mas pelo desafio de nos desafiarmos a mim próprio, neste caso desafiar-me a mim próprio diariamente, não só na escrita, mas tudo o que queremos fazer, eu acho que diria, ok, continua, faz a tua vida, acima de tudo desfruta e diverte. E acho que é isso que tenho feito. Continuamos abertos a perguntas, se alguém quiser fazer. Eu tenho aqui ainda mais 2 ou 3 perguntinhas, Filipe. Sendo um jogo português e de autoria portuguesa e produzido em Portugal, como é que tu vês e analisas o mercado português dos jogos de tabuleiro para esta receptividade a novos jogos? Sabemos que atualmente é um mercado que está em crescimento e que tem havido mais lançamentos e mais adesão por parte do público, mas como é que tu vês que o próprio mercado está preparado ou aberto a produto nacional, a produto de autores do próprio país? Ou seja, em termos, como tu dizes bem, o mercado dos jogos de tabuleiro, dos jogos de mesa tem crescido imenso nos últimos, uma das maiores indústrias em crescimento a nível mundial, a nível global. Em Portugal, ou seja, continua com a tendência mundial, que é este hobby dos jogos de tabuleiro, do desfrutar, não só solo, mas acima de tudo com amigos, com família, está a crescer a nível mundial, o mercado está a crescer imenso. Eu acho que em Portugal ainda não existe a referência de jogo português vezes jogo, ou seja, temos jogos de tabuleiro, seres o nome para o português não te abre ou nem te fecha portas. Pelo menos eu senti isso, ou seja, não é por ser português que eu tenho mais receptividade, mas também não é por ser um jogo português produzido em Portugal, podemos ir aí se quiseres, acho que seria interessante falarmos disso, que não é por ser português também que tenho portas fechadas. Acho que ainda, como existe noutras partes daqui da sociedade, que existe abre ou fecha portas, sendo português, eu acho que isso ainda não existe num jogo. Mais aqui na parte do mercado financeiro, de venda, de economia. Em termos de comunidade, aí sinto que, sendo português, eu sinto mais apoio da comunidade. Não só das convenções, tudo o que é lojas que estão mais predispostas a apoiar, acima de tudo é apoiar. Isso é que tem vindo a acontecer mais, ou seja, como eu costumo dizer aqui de paraquedas eu fiz um jogo de tabuleiro, sem nunca estar diretamente ligado à comunidade per si, mas quando caio nesta comunidade percebo que, olha, eu sei que tu não sabes disso e a ti agradeço-te imenso porque foste uma das pessoas que mais me apoiaste também aqui desde o início, que é, ou seja, que isto aqui não conheço esta comunidade, não conheço aqui o modus operandi da comunidade, deixa-me te ajudar, deixa-me te guiar, olha, puxam-me, olha, agora tens que ir aqui. Comecei a ir às convenções que nem sequer sabia que existiam, comecei a ir a feiras que nem sequer sabia que existiam, ou seja, e muito isso empolgado pela comunidade. Eu senti que a comunidade partilha o meu jogo, tenho gosto de partilhar o jogo. Se é por ser jogo português, não te posso responder se é por jogo português ou por ser um bom jogo, okay? Aí não consigo responder, mas eu senti mais a isso, ou seja, em termos de comunidade, em termos de apoio ao jogo e apoio a mim próprio, enquanto responsável do One Crime Story, senti muito apoio daqui na Nacional. Okay. A nível de produção do jogo, o caso de Alexandre Monteiro, nós já tínhamos falado sobre isto algumas vezes, foi um jogo que foi totalmente produzido em Portugal. Sim, como estava a dizer, ou seja, na altura quando lancei o One Crime Story, eu queria um desafio e tem uma responsabilidade social que é pública, está no nosso site, que é a responsabilidade social, que é não só o recrutamento e toda a parte social, como os produtos verdes e recicláveis, tentar usar mais produtos verdes e recicláveis possível. E o terceiro, a economia social, aliás, o segundo tem a ver com a inclusão social, ou seja, eu queria que o jogo fosse envolvido tendo aqui todas as vertentes de inclusão social o máximo possível, respeitar a inclusão social. E o terceiro pilar, a economia local. Quando escrevi esses 3 pilares para a marca, a economia local foi logo ou seja, eu quero produzir um jogo e quero produzir o máximo quilómetro zero, ou seja, quais são os possíveis parceiros em termos de produção de caixa, em termos de produção de design, em termos de produção gráfica, quem são os parceiros locais o mais próximo possível ao quilómetro zero que me podem ajudar no crescimento. Felizmente consegui aqui alguns parceiros,
em termos de pilares da minha responsabilidade social fazem todo o sentido. Provavelmente em termos de económicos não fazia sentido nenhum, ou seja, produzir em Portugal é muito caro, a nossa economia de escala é muito pequena ainda comparado com o resto do mundo. Então, se falamos de mercados na produção na China, quase tudo é produzido na China, falamos na comparação desses dois mundos, produzir em Portugal fica muito caro. Mas eu tomei essa decisão e olhando para trás, acho que foi uma decisão correta, porque apoiei a economia local, produzi parceiros locais e o melhor disto foi ter outras editoras já estabelecidas no mercado a perguntar-me porque é que eu produzi em Portugal, como é que eu produzi em Portugal com todas as dificuldades que produzir em Portugal significa, e pedir-me contactos dos parceiros que eu usei, ou seja, dos produtores que eu usei para produzir o meu jogo, pedir-me contactos e pus em contactos editoras já estabelecidas no mercado para usar parceiros nacionais. E sei que alguns deles já estão a usar parceiros nacionais para algumas partes do jogo. E acho que só com esta mentalidade conseguimos crescer todos em termos de sociedade, em termos de economia, passar de algo micro para algo macro em termos de Portugal, em termos desta vertente de portuguesa. E eu acho que, olhando para trás, foi uma decisão bem tomada, com todas as dificuldades e todas as contingências que tivemos. Produzir um jogo de tabuleiro é algo trabalhoso e nós vemos e acompanhei de perto quando lançaste o Alexandre Monteiro, e quando começaste a criar e a produzir o Operação Sombra, e tenho visto que tem sido um grande trabalho que tens feito e muito trabalhoso. Quais é que dirias que são os principais desafios a fazer um jogo de tabuleiro? Eu acho que isto é um jogo de mesa. Eu acho que continua a ser. Falar de jogo de tabuleiro, podemos fazer isso. Também estamos aqui na calha um jogo de tabuleiro. Sei que também já fizeste beta testing disso, porque até é sempre aqui uma das cobaias. Também estamos aqui a produzir um jogo de tabuleiro, um tradicional jogo de tabuleiro, mas considero isto mais um jogo de mesa. Ou seja, não só, acho também para a praticabilidade que é o jogo. Tu tens os papéis, tens o dossiê, estás a jogar fechas, ou pegas e metes dentro de uma mochila e jogas amanhã, ou levas para o trabalho até jogas na hora do almoço, e são relatos que nós temos. Portanto, considero mais aqui um jogo de mesa. As dificuldades é parte da produção gráfica, ou seja, voltando desde o início quando eu fiz toda a parte de análise de negócio, se isto seria algo que pudesse ser rentável, não, ou seja, não naquela parte de vamos ganhar muito ou ter aqui muito lucro, não, se conseguimos produzir sem ter percas, ou seja, em termos financeiros, em termos de negócio, é sempre a mesma coisa que devemos fazer. E quando fiz essa primeira análise, até chegarmos à produção, foi à volta de quase 12 meses, desde que comecei a escrita, a análise, a escrita de Alexandre Monteiro até à produção final do jogo, o preço do papel, o preço de todos os componentes duplicou. Eu acho que isso é um dos grandes desafios, aliás, algo que me permitiu olhar para isto de forma diferente, que é, ou seja, a análise que fazemos hoje, e agora temos guerras a acontecer no mundo, estamos a ter uma inflação grande, tudo está a aumentar os preços, isso é o grande desafio, ou seja, como é que eu consigo produzir? Neste caso tem muitos componentes, como tu sabes, e são componentes de vários tipos, quase todos os tipos de papel, várias gramagens, várias cores, e em termos de produção é um desafio. Okay? Porque quando chegas a uma fábrica, uma fábrica normal que está habilitada a produzir jogos de tabuleiro ou está habilitada a produzir materiais gráficos, como depois um papel, olha, nós temos aqui um jogo, tem este tipo de componentes completamente diferentes uns dos outros, com completamente gramagens diferentes, materiais diferentes, e temos mais de 75 documentos dentro de uma caixa. Eles próprios não sabem responder a isso. Eles estão habituados a imprimir. Queres fazer um livro, a gente imprime. Queres fazer não sei o que, a gente faz. Queres fazer uma revista, a gente faz. Como é que agora vamos produzir completamente 75 documentos, quase todos diferentes, desde envelopes, a flyers, a documentos, todos dentro de uma única box, dentro de uma caixa. Mesmo para quem produz, é um desafio muito grande. E foi muitas horas de comunicação e explicação dos componentes, a visão que nós queríamos para os materiais, depois nos levou
algo que também temos tido muito bom feedback, que é a qualidade não só gráfica, mas de impressão o chamado touch and feel, ou seja, tu sentes que a qualidade que tens na mão não é uma qualidade realista, ou seja, é algo que tens no mundo inteiro. Nós não nos poupamos para produzir mais barato, produzimos para produzir com qualidade. É esse nível de excelência que eu quis para a produção do primeiro jogo. E tiveste muitos problemas, que é da aceitabilidade, da produção, da compreensão dos materiais, depois da parte da produção em Portugal, que é, as pessoas não estão habituadas, as pessoas não sabem o que é ainda produzir um jogo de tabuleiro, um jogo de mesa em Portugal, com as várias vertentes que isso tem que ter. Okay. É algo que não tinha conhecimento dessa dificuldade também de quem produz, e que também abre aqui um bocadinho os horizontes a percebermos também que quem está cá também tem muitas vezes já os desafios por não estar dentro do mercado. Onde é que podemos encontrar a One Crime Story? A One Crime Story, um dos nossos parceiros desde o início foi sempre a FNAC. Neste momento o Alexandre Monteiro está esgotado, mas temos a versão inglesa, que nós também não falamos, mas quando lancei o jogo lançamos logo em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Não está traduzido, está geolocalizado, ou seja, não foi traduzido os documentos, mas foi adaptado para cada uma das línguas. Não só em termos de gramática, de ortografia, mas toda a parte da gênese cultural de cada uma das línguas foi adaptado. O jogo foi adaptado para incluir todas essas divergências culturais que existem das várias línguas. Portanto, a FNAC foi sempre desde o início um dos nossos parceiros de apoio para o lançamento do jogo. No nosso site oficial, onecrimestory.com, e algumas lojas de especialidade que encontramos aqui pelos países, ao longo de todo o país. Pronto. Deixo mais um espacinho a ver se alguém tem alguma perguntinha. Não havendo mais perguntas, Filipe, resta-me agradecer. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Obrigado por esta conversa. Que pusemos aqui, explicámos um bocadinho o que é a One Crime Story, o que é o jogo do Alexandre Monteiro. Levantámos o véu em algumas novidades. E espero eu que tenhamos aumentado a curiosidade de quem nos vai ver agora para o caso da Operação Sombra, que aí vem e que estamos todos muito entusiasmados por vir a jogá-lo. E o livro do Alexandre Monteiro. E o livro do Alexandre Monteiro, que também está na calha aí para nos chegar. Por isso, Filipe, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado a quem nos está aqui a ver também, e muito obrigado também à FNAC por nos dar este espacinho para termos aqui este Geek Magazine. Obrigado a todos. Muito obrigado, Biel.